Começa aqui mais um Papo Daqui Extra, ao contrário dos papos daqui de segunda e quarta-feira, que são com ex-jogadores da dupla Grenal. No Papo Daqui do fim de semana, a gente conversa com comunicadores. Após receber Luciano Potter, Duda Garbi, Bruno Formiga e Luana Maluf, a gente recebe um cara que foi muito gente boa e aceitar o nosso convite, o Lelê. Tudo certo? Como é que tá, Guilherme? Tudo bem? Pô, Cara, gente boa em aceitar o convite, não, como assim? Por que eu não aceitaria o convite, né, cara? Estamos aí para conversar com a galera aí, vamos trocar essa ideia, vamos ver o que a gente pode falar aí, porque eu já sei que o time de estrelas que tu já conversou é forte, hein, cara? Tipo assim, eu tá nessa turma aí e te agradeço pela rapaz. confiança. Lele, eu queria começar te perguntando. Eu acredito que eu conheci primeiro o Lele comunicador no Pretinho como estrela móvel, mas antes disso existiu o Lele produtor de shows em Porto Alegre, correto? Ou é Isso, invertido? não, na realidade eu trabalhei muitos anos com produção, né, tipo, desde muito novo eu trabalhei com música, eu era DJ ainda, ali antes, até antes da maioridade eu já era DJ, né, anos 80 e tal, e eu depois, no início dos anos 90, eu deixei de ser DJ para começar a trabalhar com bandas e tal. Eu comecei a ser hold, né? O hold, para quem não sabe, é aquele cara que monta todo o palco, que afina as guitarras, que monta a bateria, que desmonta e tal. Depois disso, eu fui trabalhar com produção de bandas, às vezes eu virei produtor de estrada. E depois disso eu abri o meu próprio escritório de produção e ali na segunda metade dos anos 90 eu comecei a trabalhar com bandas de amigos meus e bandas cover. E uma dessas bandas cover, uma banda chamada Rastamanos, tinha entre seus integrantes da comunidade da Ultraman. E a partir dali eu comecei também a trabalhar com essas bandas, porque eu sempre acreditei mais na música autoral do que no cover. E aí as coisas começaram a acontecer e tal. E aí eu criei o meu próprio escritório para cuidar, administrei a carreira da comunidade ninjitsu, da Ultraman, da Tequila Baby, numa fase inicial. Aí no segundo momento veio a Fresno, veio a Cachorro Grande, a Reação em Cadeia, Acústicos Valvulados, Bideobaldi, outros que talvez eu não me lembre aqui agora, mais na fase final ali da empresa, a Topas. Então, tipo assim, cara, eu trabalhei com uma galera durante muitos anos, efetivamente, assim, foram 20 anos desde que eu comecei como hold até como empresário de bandas e tal, mas em 2015 eu já estava de saco cheio de fazer isso. E eu recebi um convite do Fetter para voltar para a Atlântida, né? Porque eu tinha saído da Atlântida, eu já fazia o Bola nas Costas desde 2008, quando era só nas segundas-feiras, né? Eu já fazia como um representante colorado lá e tal. Depois eu também entrei no Pretinho em 2010, fazendo Estrela Móvel. E aí eu saí do Bola em 2014, 2013, não, 2014 eu saí no início do ano para participar de um projeto chamado Grenalizando, que era feito no YouTube, né? E que ele tinha um certo choque assim com o próprio Bola, né? Daí eu saí para fazer esse projeto e durante esse projeto o Fetter remodelou o Bola, transformando o Bola em ATL Grenal, transformando num programa diário, e ele me convidou para voltar para a rádio, não só para eu ser um dos colorados do ATL Grenal, que ia ser um programa diário, mas também para eu trazer para dentro da rádio uma expertise que eu tinha na produção de shows, de eventos, porque durante esses 20 anos trabalhando com bandas, eu também produzi shows, eu trabalhei em produção de show internacional e tal. O Fred também se interessou por esse meu... É que foi uma junção de coisas. Ele queria o Colorado no Telegranal, que era eu, tinha minha expertise na produção de shows, tinha meu relacionamento com o mercado artístico, tinha o meu relacionamento com a música como um todo, e tinha meu relacionamento também com ele, tinha o meu saco cheio de trabalhar com bandas e tal. E aí tudo isso se juntou, eu aceitei o convite e entrei definitivamente para a Atlântida e fechei o meu escritório, né? Hoje em dia, a Olele Music, que é a minha empresa, né, que já foi um escritório, já tive um monte de funcionário e tal, ela não existe mais. Ela existe hoje como uma consultoria que eu presto para alguns artistas, né, gerenciamento de carreira, eu faço planejamento de carreira artística e também executo e escrevo alguns projetos para iniciativa privada e também para a lei de incentivo à cultura. Lelê, tu falou, antes da gente entrar na parte da comunicação ali da rádio, tu falou agora há pouco, desde os anos 90, ali, anos 80 como DJ, e depois anos 90 tu entra para esse meio de
produção chega como holding até crescer e chegar onde tu chegou. Hoje a gente vive um cenário da música completamente diferente do que a gente viveu naquela época. E tu pegou essa transição e por ter essa consultoria e esse teu trabalho que tu faz, tu segue acompanhando o mercado. Como é que tá? Tu acha, por exemplo, tu é um cara que sempre foi envolvido com rock. Muito diz, o rock morreu, o rock isso, o rock aquilo, não existe mais aquele rock dos anos 80. Como é que é essa transição que tu vê de agora todo mundo pode gravar no estúdio da sua casa, não precisa se preocupar com daqui a pouco lançar um CD, porque tu consegue por um selo pelo streaming. Como é que tu vê essa evolução da música? Cara, eu acho que o que aconteceu com o mercado da música é muito consequência do que aconteceu com a tecnologia, né, cara? A tecnologia, ela facilitou a criação da música, ela facilitou o acesso à música, ela facilitou muitas coisas para a ampliação do mercado musical, pelo menos no que a gente diz respeito ao produto em si, a música, né? A música ser mais consumida e chegar mais fácil no público, porque antes, se a gente pegar ali, como tu disse, anos 80, por exemplo, uma banda tinha que lançar um disco, não existia nem CD, cara, era vinil, sabe? Às vezes tu comprava, eu que era DJ na época, eu lembro, tinha, sei lá, uma banda X, um cantor X, uma cantora X lançava um disco e tinha, cara, uma música no disco que era legal tocar na pista de dança. Aí tu tinha que comprar aquele disco e às vezes tu comprava o disco por causa de uma música, cara. Eu me lembro que eu ia pros lugares, às vezes eu levava aquelas caixas de plástico, aquelas caixas que tu coloca rancho de supermercado, sabe? Eu andava com aquelas caixas, eu não tinha nem carro, cara. Eu pegava táxi para ir trabalhar, às vezes eu gastava quase metade do meu cachê só para me deslocar de táxi até os lugares, porque eram discos, era pesado aquele material. Hoje agora eu boto um pendrive no bolso e ali eu tenho muito mais música que eu tinha na época dos anos 80. Então, com relação à mudança do mercado, toda a facilidade de acesso das pessoas à música hoje e da facilidade de processo de produção de uma música, né? Hoje qualquer moleque pode gravar o seu som em casa, né? Usa o seu computador, usa os plugins que tem, né? Os programas de gravação que tem no computador. A gente mesmo aqui, né, cara? A gente está fazendo uma conversa agora aqui por computador, né? Há um tempo atrás, no teu papel de jornalista, quando tu fosse ter que trocar uma ideia, tu teria que vir aqui na rádio com um gravadorzinho para a gente gravar essa conversa. Não teria imagem, né? A gente só teria conversa por áudio e tal. Então, eu vejo muito essa questão da tecnologia ter ampliado o acesso e ter ampliado as formas de se produzir música, né? Quanto ao rock ter morrido, eu não acho que o rock morreu, não, cara. Eu acho que justamente esse processo de popularização, de globalização da música, ele nichou a música, né, cara? Os segmentos musicais, assim, eles ficaram muito mais nichados, porque, tipo, o cara que gosta de ouvir só rock, ele vai procurar os seus artistas de rock nas plataformas digitais. Ele vai ser induzido pelas plataformas digitais a consumir os lançamentos do seu segmento de música que ele ouve, né? Porque o algoritmo vai fazer isso para ele. Hoje em dia o cara não precisa mais ouvir uma rádio para saber uma novidade. Ele não precisa mais ver a MTV. Ele procura no YouTube, ele vê no YouTube. A rádio hoje ela é muito mais uma situação de música e de falação, né, de conversa. As rádios têm, hoje, tu vê muito mais rádio popular do que tinha de rádio pop antes, porque a música popular, né, ela ganhou muito mais com essa proliferação, essa globalização, né, do acesso, né? Então eu acho que quanto mais tu facilita o acesso da música num país como o Brasil, que é um país como é que eu vou dizer, um país muito populoso e de uma cultura popular própria muito rica, né, muito rica própria mesmo do Brasil, é normal que as músicas que tomaram conta das paradas hoje nas rádios e vendam, tenham acessos de internet, tem esses números absurdos que tem o funk, que tem o sertanejo. Eu acho isso comum para a realidade do Brasil, entendeu? Nos anos 80 a gente tinha uma super leva, uma super cena de bandas do rock dos anos 80, porque aquele rock, ele era também libertário. A juventude daquela época, muitos pegaram ali o fim da ditadura, a repressão, entendeu? Aí aquele rock, ele era um grito de liberdade. Então as pessoas cantavam as coisas porque tinha muito também, muito do que era reprimido no início das suas juventudes e tal.
E claro, cara, era uma leva de bandas, uma cena de bandas de uma qualidade absurda, assim, né, cara? Os próprios anos 90 também, né, cara? Os anos 90 tiveram muitas coisas legais na música brasileira e hoje tem muitas coisas legais na música brasileira, mas elas não ficam restritas ao rock, né? Então eu não acho que o rock morreu, eu acho que ele nunca vai morrer. Eu só acho que ele ficou mais nichado, né? Ficou mais para um público específico, mas cada vez mais a gente sabe que o público que ouve rock, ele também ouve outros tipos de música, né, cara? Seja por, sei lá, por idade ou por menos preconceito também, que eu acho que isso é outra coisa muito normal no andar da nossa vida hoje em dia, né, cara, que não tem mais espaço para preconceito, saca? Naquela época a gente tinha o choque do rock com o sertanejo, o choque do rock com não sei o quê, sabe? E eu não vejo mais espaço para isso, cara. Eu acho que é um pensamento muito pequeno da pessoa querer definir o que é bom, o que é ruim com relação à música, por causa do que ela gosta e do que ela deixa de gostar. Eu acho bem, bem estranho isso aí. Acho que as pessoas deveriam corrigir isso no seu pensamento. Lelê, tu contou ali que tu foi estrela móvel do Pretinho, fez o Bola nas Costas quando ele era na segunda-feira, sai, depois volta da Atlântida, pelo convite da reformulação do Bola, aqui da Telegrenal, pela parte dos eventos e tudo mais. Mas a primeira vez, quando tu entra no Pretinho lá atrás, o que te fez querer entrar na Atlântida naquela época? Esse teu retorno, tu diz, eu tava de saco cheio já e queria voltar. Sim, mas a primeira vez sim. tu pensava? Cara, é que na real aquela vez do Pretinho foi meio que uma coisa bem natural, assim, porque como eu já fazia o Bola e a gente já tinha, né, eu era amigo de todos os caras que faziam o Pretinho, sabe? Eu me dava muito bem com a gurizada das rádios, justamente por causa desse relacionamento que eu criei com eles na época que eu era empresário de banda. Aquela galera que fazia o Pretinho, que veio da pop rock para Atlântida, o Fetter, o Maurício, o KG, né? Mais o próprio Porã, o Potter, o Potter e o Pianjas, eles eram da Atlântida já, mas eu conheci o Pianjas dos shows que eu fazia em Santa Catarina, eu conheci o Potter dos shows com a Atlântida daqui, eu conheci a galera do Pretinho dos shows da pop rock que eu fazia com as bandas, a gente já virou parceiro de churrasco, fazia muito churrasco com as bandas, com os caras das rádios, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, assim. E naquela época, como eu já fazia o Bola, e a gente já tinha até, naquela época já tinha passado ali a onda do Orkut, por exemplo, mas desde a época dos e-mails, cara, na época ali do final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, quando começou a ter aqueles lances dos e-mails, que tinha grupo de e-mails, aí eu já trocava umas flautas de Grêmio Inter com grupos de gremistas e colorados, galera das rádios, e naquele ano de 2010, os caras, o Pretinho fazia o seguinte, cara, porque naquele ano de 2010 teve a Copa do Mundo e se fazia transmissões dos jogos da Copa ao vivo na Atlântida. Como não se tinha o direito da transmissão, a galera do Pretinho ficava vendo os jogos na TV do estúdio e ficava comentando o que acontecia. E aí teve e eu ficava fazendo isso. E aí teve um jogo, cara, até foi aquele jogo inesquecível da Copa de 2010, que foi aquele jogo que o Uruguai perde, o Uruguai elimina a Gana, quando tem um lance que o Soares bota a mão na bola e tem um pênalti. E eu tava vendo aquele jogo na casa do KG de tarde e eu tive que levar ele pra rádio para ele ver para ele fazer o Pretinho das 6. E aquele jogo foi para prorrogação por causa daquele pênalti. E aí a gente acabou vendo o final daquele jogo na tela do estúdio. E como eu estava no estúdio, eu não me lembro quem é que faltou no dia. Aí o Maurício Amaral, que era o produtor na época, ele falou: olha, já que tu tá aqui, faz o programa com a gente. E eu fiz. E o programa rolou legal, cara, porque era uma conversa de amigos, e aí acabou o programa e ele chegou para mim: ô meu, tu não quer fazer mais uns pretinhos com a gente? Eu falei: ué, tamo aí. Daí eles acabaram me botando 2 dias como estrela móvel. Só que na época eu não era funcionário da Atlântida, eu era um cara que tinha um escritório de bandas e tal, eu viajava muito, eu administrava naquela época a carreira de artistas, tipo, por exemplo, a Cachorro Grande, o Esteban Tavares, que tinha saído da Fresno, né? E os dois moravam em São Paulo. Eu ficava muito tempo indo e voltando de São Paulo, então eu faltava muitos programas na época no Pretinho. E aí um dia eu cheguei pro Fetter e pro Maurício e falei: velho, olha só, eu fico falhando muito programa, eu acho que isso é ruim pro programa, então eu acho melhor eu sair e tal, não sei o quê. E aí pedi pra sair. Em 2012 eu fiz isso. Cagada minha, não devia ter pedido pra sair. Mas tu sempre teve essa vontade de trabalhar no rádio ou surgiu naturalmente, assim? Não, cara,
Eu sempre tive essa vontade de trabalhar no rádio desde criança, cara. Eu fui trabalhar com bandas nos anos 90 porque eu fiz teste em rádio e não fui aprovado. Eu fiz teste na Ipanema, em Porto Alegre, fui na Felusp, né, que depois virou Pop Rock em Canoas. Na Atlântida eu tentei, nem me deram chance, mas eu fiz teste na Ipanema, fiz teste na Felusp, né, gravei programas. Na época eu tinha um programa na Ipanema que os ouvintes faziam, que era o Clube do Ouvinte. Eu fiz programas, gravei pilotos lá, me aproximei de pessoas lá, até foi foi na Ipanema que eu conheci o Porã e o KG, por exemplo. Mas, cara, não consegui entrar, não fui aprovado. E aí, como eu queria trabalhar com música e tal, eu acabei indo trabalhar com bandas, porque eu sou amigo de infância do Rafael Malenotti, a gente se criou desde a segunda série do primeiro grau. Esse ano a gente fez 40 anos de amizade. E nessa época de adolescência, cara, eu frequentava a casa do Rafael e lá essas bandas surgiram. Porque ele tinha um estúdio na casa dele, o Bafo de Vira, e lá eu indo para casa do Rafael, na época eu tinha um emprego bem aleatório, assim, eu vendia imã de geladeira. E aí eu ficava indo na casa do Rafael às vezes, assim, eu chegava lá e tava lá as bandas ensaiando, daí eu via, né, eu via a comunidade ensaiando, eu via Ultraman ensaiando, eu via Tequila ensaiando, e quem é que organiza isso? Cara, ninguém organiza, velho. Existem as bandas e os caras fazem por eles. Eu, não, mas para um pouquinho, então deixa eu ver se daqui a pouco eu não consigo organizar isso aí, trabalhando com produção e tal. E foi assim que eu acabei em trabalhar com produção. Mas o meu sonho mesmo, que eu queria, desde guri, assim, era trabalhar com rádio, porque eu sempre tive o rádio como companhia minha desde muito criança. Minha mãe sempre me conta a história de quando eu era bebê, assim, cara, de dias, assim, que eu chorava no berço, assim, às vezes, a minha mãe ligava um radinho de pilha do meu lado, assim, e botava um volumezinho e disse que eu parava de chorar, assim. Ah, que massa. Lelê, tu falou ali antes da questão dos artistas aí. Eu sempre começo os papos, agora como a gente está nessa situação da pandemia, perguntando como é que tá fazendo. Eu me esqueci de te perguntar isso. Mas agora que tu falou da questão dos músicos, tu ainda é amigo desses caras. E o rádio onde tu trabalha te possibilitou fazer home office central e um só no estúdio, mas a música, o evento, parou. Tá voltando em drive-in, em outros formatos, tem lives, mas daqui a pouco não dá assim para dar grana pra galera. Como é que tu tá vendo como é que foi a pandemia para ti na rádio e como é que tu tá vendo essa galera que são teus amigos de infância, que tu produziu, se reinventando nesse momento que não dá para ter evento? Bah, cara, isso é muito difícil, cara, porque eu vou te dizer, cara, eu não sofro na pele o que a galera dos eventos e os músicos estão sofrendo, né, cara, mas eu sinto, sabe? Eu não sou, aliás, desculpa, eu não sinto na pele, mas eu sofro com eles, porque eu passei a maior parte da minha vida fazendo esses trabalhos, entendeu, cara? Estando na estrada, produzindo, participando de eventos. Eu acho que muito do que eu sou eu devo ao que eu aprendi na estrada com os músicos, com os técnicos de som, com os holds, com os produtores. É uma galera que realmente eu convivi a vida inteira, convivo até hoje com alguns, né, cara? Principalmente na parte dos músicos, assim, que eu tive muito problema de relacionamento com os músicos quando eu era empresário das bandas deles. E acho isso bem natural no processo, assim, né, cara? Porque nós tínhamos choques, né? A gente se batia, batia de frente, mas por outro lado, o próprio amadurecimento nosso como seres humanos nos fez superar isso, sabe, cara? Todas as tretas que eu tive com músicos, elas foram superadas, elas foram esclarecidas, e eu me dou muito bem com todos os músicos. Para não dizer com todos, cara, 90% dos músicos que eu trabalhei, eu me dou muito bem hoje em dia, porque principalmente os músicos que eu tive algum tipo de conflito, a gente já esclareceu, pelo menos com os que quiseram esclarecer. Os que não querem esclarecer, os que querem continuar com as coisas como elas ficaram mal resolvidas, aí cada um decide o que é melhor para si. Mas assim, cara, nesse momento de pandemia, assim, cara, eu até já ajudei dentro do que eu posso ajudar, né? A algumas associações de músicos, já mandei grana, né? Já ajudei a comprar cesta básica, já fiz o que eu podia ajudar músicos e pessoal de equipes técnicas, né? Porque é muito difícil para esse pessoal se reinventar, né, cara? Porque o evento
a parte de evento, qualquer coisa que precise de público, enquanto não tiver a tal da vacina, isso não vai poder ser retomado, né? E no caso deles, foi o primeiro troço a parar e vai ser o último a voltar, sabe? Então, realmente é um segmento que tem que ser mais observado pelas autoridades, né, cara? Porque realmente essa galera tá, cara, com perdão da palavra, essa galera tá fudida, né? Porque realmente não tem o que fazer com essa galera, porque só se a gente conseguir inventar situações, sabe? Pô, eu achei que a iniciativa dos drive-ins foi muito bem feita, mas claro, ali, como tu diminui, é menos gente, é menos rentabilidade na bilheteria, é muito mais custo para te fazer um evento, né, com relação às questões de higienização e tal, então é muito difícil que isso consiga se manter, sabe? Porque esse mercado, principalmente nos grandes, os médios e grandes shows, tu precisa de grande público, médio e grande público para que as contas se fechem, as contas se paguem. Então é muito assim desesperador para mim ver assim alguns amigos, alguns próximos, outros nem tão próximos, que estão num perrengue hoje, sabe? Eu vejo que alguns estão se reinventando, alguns estão fazendo algumas coisas, né, de criando até espaços virtuais, assim, como conversas, lives no Instagram, sabe? Tipo, lives como essa que a gente está fazendo aqui, uma conversa no YouTube, grava pelo Zoom, depois bota, sabe? Eu vejo algumas bandas reinventando o seu repertório, né? Vejo bandas criando músicas novas, né? Artistas indo atrás, vejo artistas que têm poder de investimento continuando investindo, seja no que for, seja nas suas carreiras, seja em marketing, seja lá no que for, entendeu? Como é um meio muito, muito grande, como a gente falou na resposta anterior, né, cara? A música é um troço muito gigantesco hoje em dia. É difícil a gente falar, assim, né, de rotular o que está acontecendo, definir o que está acontecendo, porque realmente tem patamares e patamares, né, cara? As bandas mais underground, assim, não tem como ajudar os seus funcionários, os seus técnicos, artistas do mainstream, né, que tem muitos técnicos que não são nem contratados, assim, como por show, né? São carteira assinada mesmo, né? Então, acho que esses devem ter uma facilidade melhor, até porque esses grandes artistas certamente têm muito mais dinheiro em caixa para poder ajudar os seus funcionários, não é como as bandas do underground, os artistas do underground. Então, realmente, assim, cara, eu espero que o governo, tanto nacional quanto o estadual, possa fazer alguma coisa pela galera dos eventos, e não só da música, né, cara? Galera que trabalha com eventos mesmo, eventos, né, tipo, pô, cara, casamentos, formaturas, pô, esses eventos corporativos, essas coisas que não estão acontecendo e a gente não sabe quando é que vão voltar a acontecer. Essa galera precisa de um apoio dos governos, tanto estadual quanto federal. E, inclusive, por exemplo, aí onde tu trabalha também no setor de eventos da RBS, tinha, por exemplo, o Teatro do Pretinho, tem inclusive o Planeta em fevereiro. Isso tudo está em aberto também por causa dessa questão enquanto não tem vacina, gera uma aglomeração. Tudo isso fica em aberto também, né? Ou pelo menos em análise. Absolutamente, né, cara? Obviamente que o planeta, a gente não tem uma resposta definitiva ainda, né? Claro que se o planeta tivesse que ser determinado se vai fazer ou não vai fazer hoje, eu acredito que não seja feito. Assim como nenhum evento de grande público, né, cara? A gente vou te dar o exemplo do Lollapalooza. O Lollapalooza ia ser em abril, em São Paulo, ele foi transferido para dezembro, mas, cara, não vai rolar se a coisa continuar assim, sabe? Não tem como rolar, sabe? Tu não pode aglomerar pessoas, sabe? Enquanto não tiver pessoas assistindo um jogo de futebol, né? O futebol teve como voltar sem público, mas enquanto não tiver, é o mesmo parâmetro, enquanto não tiver pessoas que possam ir assistir um jogo num estádio, tu não vai poder fazer um show, né? Então, e aí a gente tem que pensar também o seguinte, cara, que querendo ou não, tem outras coisas que tem que ser retomadas antes, né? Tem outras atividades que tem que ser retomadas antes. O futebol é um exemplo muito prático. Tu consegue fazer futebol hoje sem público e isso gerar rentabilidade para os clubes. Então, pô, nós temos um problema resolvido. É um saco não poder ir no estádio? Claro, é diferente, sabe? Mas dá para rolar, sabe? Tipo, pô, se a gente pudesse estar realizando shows hoje sem público nas arenas e o público pagando ingresso, pô, já seria uma outra solução, mas infelizmente não tem. A gente tem o comércio fechado, a gente tem os restaurantes que agora estão começando a abrir lentamente. Então, realmente, cara, é um processo muito difícil que a gente está passando. Ninguém estava preparado para isso, né?
nem o cidadão comum, muito menos o gestor, né, cara? Porque os políticos no Brasil, eles não são preparados para gerirem crises. Político no Brasil ele quer o cargo para estar lá e mamar na teta e fazer o que dá para fazer, empregar os seus amigos, agregados e o seu, né, preencher os cargos de indicação política e administrar por 4 anos, de repente tentar uma reeleição ou tentar um cargo maior. Agora, gerir uma crise do tamanho do que a gente está tendo, ninguém sabe como é que faz. Ninguém sabe. E a gente vê isso não só no Brasil, a gente vê fora daqui. Claro que a crise é fora daqui, é só a gente pegar os países mais desenvolvidos, principalmente os europeus, a gestão da crise ela foi muito melhor gerida, porque lá os caras têm, lá eles respeitam o seu cidadão, lá eles têm reservas econômicas para problemas. Aqui não tem, aqui é uma várzea, aqui é uma loucura, aqui é salve quem puder. Né? E realmente, cara, a gente está falando aqui desse nicho de profissionais de produção e músicos, mas, cara, isso é uma categoria que a gente sabe que tem milhares, centenas de milhares de pessoas, mas e as outras categorias que também estão na roubada, entendeu, cara? Então é um troço muito difícil de se opinar, né, cara? Eu até, às vezes, eu tenho medo até de falar alguma besteira, porque, cara, pensa pra gente, assim, ó, se a gente administrar essa crise, administrar a nossa conta bancária numa crise dessas já não é fácil, né? Tu imagina para um gestor público com todas os números, lados que tem tudo isso, e ainda mais com o advento da rede social, que os caras resolvem uma coisa de um lado, apanham do outro, se resolve do outro, apanha do lado, deve ser bem difícil, cara. Eu, sinceramente, eu não queria estar na pele de nenhum gestor público nesse momento. Agora há pouco eu tive a impressão, acho que era o Guerrinha que entrou em pegar um casaco, alguma coisa na sala. Daí eu penso assim, tu é um cara que entrou no Bola já com uma identificação colorada. O Guerrinha foi um dos primeiros a revelar seu time, e existe um receio de muitos jornalistas de revelar e a torcida daqui a pouco achar que tu tá fazendo uma crítica como torcedor e não como um comunicador. Quando tu chega, eu sei que tu já chega todo mundo sabendo que tu é colorado, mas tu teve receio em algum momento de que a tua opinião, quando tu fosse criticar o Grêmio, não fosse levada a sério, ou quando tu fosse defender o Inter, dissesse que tu tá defendendo só porque tu é colorado? Como é que é para ti, como comunicador, diferenciar e fazer que as pessoas entendam o teu profissionalismo, a diferença da tua paixão pelo Inter, por exemplo? Eu não posso fazer nada para as pessoas entenderem como é que eu lido com o Inter e Grêmio, que não seja ser exatamente quem eu sou, sabe? Porque as pessoas, elas entendem o que elas querem, né? Por mais claro e objetivo que tu tente ser. Se tu pegar o meu perfil, principalmente da rede social, vou usar o Twitter como exemplo, que eu estou há mais de 10 anos no Twitter, tá? Se eu pegar o Twitter, por exemplo, eu era um cara muito tirador de sarro no Twitter ali, na época que eu entrei no Twitter, 2009, 2010, 2011, 2012, né? Mas quando eu vou pro rádio, efetivamente 2015, cara, por mais que eu seja o colorado gritão, e etc, e sou identificado, quem me ouve, quem me acompanha diariamente, sabe que quando teve que meter pau no Inter, eu meti, sabe? E quando eu tive que elogiar o Grêmio, eu elogiei. Né? Até porque assim, cara, eu sou muito colorado, eu fui um colorado, assim, como é que eu posso dizer, doente, fanático, louco, maluco nos anos 90, eu sofri tudo que um colorado podia sofrer na vida com os anos 90, vendo o Grêmio ganhar tudo, e eu achava naquela época, cara, porque a RBS é gremista, sabe, todas essas fantasias que a gente vê até hoje, eu tinha elas na minha cabeça. Mas depois que eu vim aqui pra dentro, cara, eu vi que não tem nada disso, cara. Eu nunca fui repreendido aqui dentro por nada que eu falei. Nada, absolutamente nada com referência ao Grêmio, nada. E eu cansei de me arriar no Grêmio aqui dentro, só que eu nunca faltei com respeito ao Grêmio, entendeu? Porque eu acho que existe o negócio da crítica, da flauta, mas eu nunca desrespeitei a instituição Grêmio, sabe? Até porque eu tenho plena noção do tamanho que o Grêmio tem, sabe? Esse negócio de dizer que o Grêmio é pequeno, sabe? Esse colorado que diz que o Grêmio é pequeno, ou o gremista que diz que o Inter é pequeno, tu não vai conseguir levar a sério um cara desse, entendeu? O acesso à informação hoje é muito fácil.
se tu quiser bancar a ideia de que o Grêmio é pequeno ou que o Inter é pequeno, tu tá dando um atestado de burrice. Entendeu? Porque qualquer mínima pesquisa, tu vai descobrir que Inter e Grêmio são gigantes os dois. Então, e eu sou um cara, que a família da minha mãe é todo mundo gremista. Entendeu? Então, eu tenho plena consciência do que é o Grêmio. Eu já li sobre o Grêmio, eu já me informei sobre o Grêmio. Entendeu? Então, eu posso até te dizer, cara, que eu sei da história do Grêmio mais que muito gremista. Porque eu já li sobre a história do Grêmio. Entendeu? Então, sobre ser identificado ou não, e o que isso pesa, na minha opinião, sobre um time ou outro, como eu disse, eu não posso determinar o que a pessoa vai entender do que eu falo. Mas a pessoa, ela tem que ter o discernimento de quando eu tô brincando e quando eu tô falando sério. Isso é muito fácil de tu ver, sabe? E assim, ó, eu não vejo nenhum problema da pessoa ser identificada com o clube desde que ela tenha essa linha. Tu acabou de falar um exemplo que acabou entrando aqui, o vídeo pegou, que o Guerrinha veio buscar o moletom da KTO dele que tava aqui. Então, assim, o Guerrinha é um exemplo prático, cara. O Guerrinha é um cara colorado, mas ele comenta com isenção. Se tem o doentinho que diz, mas o Guerrinha é colorado, mas o fulano é gremista, entendeu? Cara, isso é uma doença do gaúcho que ela vai demorar para ser superada. Sobre ser identificado ou não, o público consumidor de futebol, ele tem que se dar conta de uma coisa. Não vai mais existir esse negócio do cara não ser identificado. Isso está com os dias contados. Qualquer moleque hoje, qualquer criança hoje, qualquer jovem hoje, tem a sua rede social tomada de fotos com a camisa do seu time. Então não tem como voltar atrás disso. O cara não vai conseguir se manter isentão. Ele não vai conseguir apagar essas fotos. Não tem. Então, assim, é até um movimento meio natural que tu vê, porque se tu pegar os caras ali, o Guerrinha é uma exceção, mas se tu pegar os caras da mesma geração do Guerrinha, com exceção de, tipo assim, o Paulo Santana não tá mais entre a gente, mas tu pega o Kenny, por exemplo, que era identificado colorado, se tu pegar esses caras dessa geração que tinha ali, Rui Carlos Osterman, Vianney Carlet, que também não tá mais entre a gente, mas eu tô citando nomes icônicos assim, sabe? Rui Carlos Osterman, Vianney Carlet, Zé Alberto Andrade, Haroldo de Souza, Luiz Carlos Reck, que são caras que nunca assumiram seus times, né? Por mais que sempre um achou, ele pode ser colorado, pode ser gremista. E Pedro Ernesto, sabe? Eles não têm como assumir o seu time. Mas agora a galera que vem dessa geração agora de 20 e poucos, 30 e poucos, vai ter que assumir. A gente já vê esse movimento nas redes sociais. A gente vê o Rafael Serra assumiu já que é gremista, o César Fabres assumiu que é gremista, o Baldasso assumiu que é colorado, entendeu? A gente já tem outros jornalistas que saíram aqui da RBS, como, por exemplo, o Alexandre Ernst, o Leandro Bess, que eram isentos aqui, mas agora já assumiram que são do Inter, estão trabalhando em veículos que falam só do Inter, entendeu? Vale a mesma coisa para os que assumiram de serem gremistas. Então eu acho isso, cara, isso é irreversível, não tem como fazer. O que vai fazer a diferença é saber se o cara que consome esse produto de debate sobre futebol, ele quer ou não saber a opinião do cara que é identificado ou não, mas que ele tem sobre o time dele. Eu respeito a rádio do Inter, eu respeito a rádio do Grêmio, e isso é inevitável, vai ter, e nunca mais vai deixar de ter. Agora, eu acho que se as rádios forem vinculadas às diretorias dos clubes, não vai ter crítica. E quando o teu time tá mal, tu ficar ofuscando as coisas que estão erradas, ela é prejudicial para a formação da tua opinião, de quem ouve, né? Então eu acho que aí nós vamos ter que saber lidar com isso aí. Como eu disse, eu acho que a rádio do Inter vai ter que ter, como tem. A rádio do Grêmio vai ter que ter, sabe? E essas coisas são irreversíveis. Aí quando vai ter o memezinho da internet, que é os caras da rádio do Grêmio sofrendo quando estão narrando um gol do Inter. E a rádio do Inter, os caras lá, gol do Grêmio, sabe? Isso vai virar o memezinho de internet, tá no pacote. Entendeu? Agora, com relação a veículos como a RBS, por exemplo, eu não sei até quando isso vai ficar assim, eu não sei se vai se investir nessa situação de termos caras isentos, né, ou que não tem o seu time revelado, não sei até quando isso se sustenta, ou se daqui a pouco vai ter, como já existe, por exemplo, em rádios como a Itatiaia, lá em Belo Horizonte, que o jogo do Cruzeiro tem uma narração e o jogo do Atlético tem outra narração feita por profissionais que são identificados com as cores do seu clube. Sinceramente, não sei, mas é um caminho irreversível.
E outra coisa que eu fico com dúvida sempre, e tu já deve ter respondido isso na realidade em algum momento, vocês na Atlântida é mais entretenimento, não é por mais que tenha um programa de futebol que traga reportagem, traga notícia, é muito mais um debate descontraído, tem o pegar o pé do outro, tudo o Adas em ti, a banca paga, a banca recebe, tem toda essa brincadeira. Mas vocês são amigos de muitos jogadores. Como é que faz, por exemplo, seguindo eu vejo vocês dizendo, o Sobis mandou uma mensagem aqui, o Ramiro, jogadores que são gremistas ou colorados e que são amigos de vocês. Como é que é para vocês, uma hora tem que fazer uma crítica de algum jogador e o jogador é teu amigo ou daqui a pouco tu não quer fazer? Como é que funciona esse momento de ter que criticar, fazer uma crítica ao Thiago Neves e tu é amigo, hipoteticamente falando, tem que fazer uma crítica ao Thiago Neves porque foi embora, mas ele é meu amigo, como é que tu faz? O único que eu vou te dizer que eu considero meu amigo mesmo, que a gente virou amigo de vida mesmo, é o Sobis, entendeu? Agora, eu já conversei sobre isso com ele. Eu falei, cara, quando tu jogar mal, eu vou ter que te criticar, velho. Lamento, sabe? Ele é um cara que tem o direito de resposta, né? E ele exerce esse direito de resposta, porque ele ouve o bola, sabe? Mas, tipo assim, eu já fiz críticas pesadas ao Sobis no microfone e encontrei ele 3, 4 dias depois, entendeu? Tipo... E até porque ele é um cara relax pra isso, ele é super consciente. E às vezes também a minha crítica, ela não tem assim, não é uma coisa pessoal, é pelo que ele apresentou em campo. E uma coisa que eu aprendi, que até quem me ensinou o Sobis, cara, foi o seguinte, cara, eu acho que a gente tem que ter um limite na crítica ao jogador. Porque o jogador, ele é um ser humano, entendeu? Ele tem problemas, como qualquer um de nós tem. Então, às vezes, o cara não estar bem de cabeça, o cara tá com um problema familiar, isso pode influenciar na performance dele, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o tempo é de não criticar o jogador assim de forma pejorativa, sabe? De forma a atacar alguma questão pessoal dele. Isso não é legal. Agora, eu não tenho muito assim relação com outros jogadores, assim, saca? Tipo assim, não tenho mesmo, assim, só com o Sobis. Mas, cara, já conversei isso com ele, sabe? Já falei pra ele, cara, e falei mal dele em atitudes que ele teve no Inter aqui, em alguns jogos que eu achei que ele rateou, que ele errou, sabe? Critiquei ele naquele lance lá do final contra o Atlético Paranaense, que ele vira as costas para a jogada, sabe? Mas, cara, isso nunca afetou a nossa amizade, assim, sabe? Bem de boa, assim. É o exemplo que eu posso te dar, cara. É do Sobis, cara. Até porque, velho, tipo assim, ele é um ser humano fora de série. Como eu disse, a gente acabou virando amigo por uma circunstância totalmente, assim, nunca foi nada assim, eu quero ser amigo do Sobis. Não, cara, o Sobis é um cara que é ouvinte da rádio há muito tempo. Ele era fã das bandas que eu produzia. Eu tive vários contatos com o Sobis antes de eu vir pra rádio, então a gente acabou virando realmente amigo de vida, enquanto ele jogava no Fluminense, jogava no Cruzeiro, a gente continuava trocando ideia, falando sobre assuntos... Cara, na boa, o que eu menos falo com o Sobis é sobre futebol, cara. É bem assim. Mas é só o caso dele mesmo, cara, mas como eu te disse, quando eu tive que criticar, eu critiquei, sabe? Agora, tem outro caso também, cara, tem um caso no meu, assim, tem um caso do Leandro Damião, porque o Damião foi um cara que fez um negócio muito especial quando eu perdi meu pai, velho. Ele dedicou um gol dele pro meu pai na TV, assim, sabe? Ele fez um gol e foi na TV e dedicou pra mim o gol, porque ele tava fazendo... Era o primeiro aniversário do meu pai, sem meu pai estar aqui em vida, que foi dia 13 de setembro de 2012, e naquele dia o Inter jogava contra o Botafogo no Engenhão. E aí eu postei uma foto do meu pai, que era o primeiro aniversário dele, que meu pai não ia estar aqui, e meu pai estava segurando uns copos do Inter. Ele tinha ali o copo do Guina Azul, o copo do D'Alessandro e o copo do Damião. E aí o Damião comentou na foto, dizendo assim, se eu fizer um gol hoje de noite, o bigode é pro teu pai. Cara, e ele fez o gol, velho. Sabe? Então, tipo assim, velho, aquilo ali foi uma coisa que mexeu comigo numa situação, assim, velho, sabe? Eu nunca vou falar mal desse cara. Sabe? Tipo, porque eu vou ficar quieto, mas não vou falar mal desse cara, admito, realmente. Até porque o Leandro Damião não tem o que falar mal dele. O Leandro Damião foi o cara que eu vi jogando no Internacional, que foi o cara que mais fez gols com a camisa do Inter que eu vi jogar.
Entendeu? Como é que eu vou falar do cara que fez mais de 100 gols com a camisa do Inter, né? Então, é só esses dois casos mesmo, cara. E o Leandro Damião é outro caso, que até hoje eu converso com o cara, velho, sabe? É aniversário dele, eu mando parabéns pro cara, ele faz um futebol de final de ano, ele me convida pra jogar, sabe? São os dois casos só, assim, que a gente virou brother mesmo, cara, o Sobis e o Damião. Antes da gente encerrar, a última pergunta, tu é um cara que fundou e trabalhou numa das referências de empresas de produção de eventos aqui no Rio Grande do Sul. Tu está num dos maiores veículos do Rio Grande, do maior veículo de comunicação do Rio Grande do Sul. O que tu ainda quer fazer? Qual teus projetos para o futuro? O que ainda te falta? Ah, velho, muita coisa, cara. Eu quero fazer muita coisa ainda, cara. Eu quero poder cada vez mais utilizar a força desse microfone que eu tenho na mão hoje, cara, para poder melhorar a vida das pessoas, cara, sabe? Porque a gente que trabalha com comunicação, assim, cara, e eu trabalho em vários veículos aqui dentro, né, cara? Eu trabalho na Atlântida, que é uma rádio jovem, apesar de eu não ser tão jovem assim, mas eu me comunico bem com o público jovem, né? Eu trabalho na Rádio 102.3, que é uma rádio um pouco mais adulta. Eu trabalho na Rádio Gaúcha, eu sou repórter de torcida, eu levo pro canhão, que é a Rádio Gaúcha, eu levo o sentimento do torcedor no estádio. E eu sempre fui um torcedor de estádio. Então, para mim, é muito, entre aspas, tranquilo estar com o microfone na mão, num ambiente que eu frequento desde os 5 anos de idade. Sim, é muito tranquilo, mas tu nunca vai me ver ali escondendo a minha emoção, né? Então, e eu sei que fazendo o que a gente faz aqui, no meu caso, eu faço rádio ao vivo, entendeu? Fazer rádio ao vivo, cara, não tem como tu esconder da pessoa quem tu é, sabe? Então, e eu tenho um grande orgulho, cara, de receber, assim, muitas mensagens, porque hoje a gente tem essa facilidade de comunicação com quem nos ouve, né? O ouvinte hoje, ele consegue trocar ideia com a gente. Eu, quando ouvia os meus ídolos do rádio, quando eu era criança, eu não conseguia me comunicar com os caras. E hoje, as pessoas que me ouvem e que me têm como uma referência, seja para alegrar o seu dia, colocando música, seja para debater sobre o Inter, né? Tem uma gurizada que é tipo, pega o exemplo dessa semana, pô, a gente tá gravando hoje uma sexta-feira. Ontem, na quinta-feira à noite, o Grêmio perdeu pro Sport, né? Em casa. Aí a gurizada toda vai no meu Instagram, olha ali, amanhã é tudo bola, eu tô contigo, sabe? Então, pô, velho, é uma galera que tá ouvindo o programa, que tá consumindo o programa que eu faço e ela espera algo de mim. E eu não posso decepcionar esse público, sabe? Então, eu repito assim, cara, eu acho que eu tenho estar trabalhando num veículo, numa empresa do tamanho da RBS, por mais que a gente tenha hoje essa proliferação de outros canais, outros veículos de comunicação, não existe nenhum veículo no Rio Grande do Sul hoje que tu tenha que ser mais responsável sobre o que tu fala do que estar na RBS, entendeu? Em qualquer veículo tu tem que ser responsável, sabe? Então, eu acredito nisso, cara. Eu acho que por mais que exista o momento da galhofa, que eu vou me arriar no Grêmio, que eu vou, às vezes, me arriar até no Inter, eu acho que a essência do que eu vou comunicar no microfone, ela tem que respeitar sempre a verdade, sabe, cara? Eu não posso omitir a verdade, eu não posso ir pro microfone e mentir para as pessoas, eu não posso ir pro microfone e defender uma tese contrária da que eu acredito, entendeu? Eu não acredito nisso, cara. Então é nessa minha doutrina de vida que eu quero continuar no microfone e por pensar assim, eu acho que eu posso ajudar muita gente, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho isso é uma coisa que veio muito da minha mãe, cara, que é o negócio de ajudar as pessoas quanto e como eu puder ajudar as pessoas, né? Então e uma outra coisa assim, Guilherme, que eu gosto sempre de falar, deixar muito claro, porque muitas pessoas nos veem assim, nós que somos, que estamos com a cara todo dia na tela, porque hoje em dia as pessoas, pô, cara, hoje o Bola tem ali no mínimo 4.000 pessoas assistindo pelo YouTube, sabe? Isso aí é muita gente, cara. Então as pessoas nos botam numa tela e a gente tem transmissão, não existe mais só rádio, existe o rádio que é o rádio na TV. Então, pô, cara, eu tô ali todos os dias ali, cara, transmitindo uma mensagem, então as pessoas estão me vendo, cara, e eu preciso, eu tenho o dever, cara, de passar para essas pessoas a verdade, pelo menos
do que eu acredito ser verdade. Nem sempre a minha verdade vai ser a verdade de outra pessoa, mas é que eu tenho essa obrigação, cara, entendeu? E eu tenho essa necessidade, eu me cobro muito por isso, sabe? Eu quero ser uma pessoa, eu quero ajudar a fazer eu quero ajudar que as pessoas pensem mais e caiam menos no conto das fake news, no conto das teorias da conspiração, assim, sabe? Eu quero que as pessoas desenvolvam mais sentimento crítico e o quanto eu puder mais fazer isso, cara, mais feliz eu vou ser comigo mesmo, porque, repito, cara, é uma responsabilidade muito grande hoje, tá? Nos microfones que eu tô, seja na Atlântida, seja na 102, seja na Gaúcha, seja escrevendo no Diário Gaúcho, entendeu? Porque, cara, falar de futebol, falar de Inter, mexe com o sentimento de muita gente, né? Assim como também os próprios gremistas, né? Lidar com a situação da rivalidade Inter e Grêmio, lidar com o astral das pessoas na questão do rádio FM, ainda mais no momento difícil como a gente vive. Então é isso, cara. Eu quero sempre ser uma pessoa propositiva, seja para que lado for, mas eu quero poder ajudar o maior número de pessoas possíveis estando onde eu estou e enquanto eu estiver aqui. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, por questões profissionais ou por questão de vida, mas o que eu quero que eu acho que é o que todo mundo deveria querer na sua vida, é se importar com o legado que eu vou deixar. Entendeu? É como é que as pessoas vão lembrar de como eu era, como eu fiz, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, entendeu? E uma coisa também que é importante dizer, né, cara? A gente que faz rádio ao vivo todo dia e agora com tela ao vivo, né? A gente é muito suscetível a cometer erros, cara, porque a gente está todos os dias falando aqui. Então, se falando todos os dias eu não cometer um erro, não cometer uma gafe, é impossível isso acontecer, né, cara? Então é saber que se algum dia eu falar alguma coisa errada, eu quero ter oportunidade de me desculpar, se eu magoar alguém, eu quero ter oportunidade de pedir desculpa, porque é inevitável, né, cara, que a gente falando todos os dias, uma hora, a gente fale alguma coisa que machuque alguém, que ofenda alguém. Então isso aí é uma coisa que eu tento me cuidar, mas é inevitável porque uma hora vai acabar acontecendo. Lelê, eu gostaria de mais uma vez, cara, te agradecer por ter topado participar desse papo aqui comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para te contar quanto foi para mim ouvir as tuas histórias. Claro, cara, pô, prazerzão, velho. Como eu te disse ali, cara, sabe, até complementando o que eu tava dizendo, assim, nós que estamos todo dia na casa das pessoas, né, cara, a gente passa a ter um status perante essas pessoas, às vezes até de idolatria. Sabe, isso me preocupa um pouco, porque, cara, eu não sou ídolo, eu não sou ícone, eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa igual a qualquer outra, eu sou um cara igual a ti, eu sou um cara igual a qualquer outro que frequenta um estádio. E como eu trabalhei 20 anos da minha vida lidando com ícones, lidando com caras que esses sim são estrelas, são artistas. Então assim, cara, eu não tenho nada com relação a isso, a me achar que eu sou mais do que alguém porque eu tô na posição que eu tô. Não tenho isso mesmo, cara. Eu sou uma pessoa que eu atendo todo mundo que eu conseguir atender, eu vou responder todo mundo que eu conseguir responder, porque. E às vezes rola isso, sabe? Das pessoas chegarem pra mim, bah, cara, tu tá me respondendo. Sim, cara, eu vou te responder porque eu sou uma pessoa igual a ti. Não tem nada de diferente. A nossa diferença é que eu estou aqui numa posição que daqui a pouco, na semana que vem, eu não tô mais. E o dia que eu não tiver mais, tu vai me encontrar na rua e a gente vai falar da mesma forma que tu vai falar comigo aqui. Então, isso eu queria aproveitar o teu espaço aí, deixar bem claro isso também, cara, que não tem isso de... Não tem máscara aqui. Eu sou uma pessoa igual a qualquer outra, não tem ego e vou estar sempre disponível aí, cara, para poder conversar contigo e quem mais quiser trocar uma ideia comigo aí, sempre dentro do que eu tiver de tempo disponível, a gente pode fazer conversas que nem essa. Foi muito legal, Guilherme. Obrigado pelo teu convite. Rapaz, e quando essa pandemia passar, vamos se encontrar para tomar uma cerveja pessoalmente, então. Com certeza. Valeu, Lelê. Brigadão. Valeu, cara. Abraço aí. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais, gente. Tchau, tchau.